para um grupo de unidades que, eventualmente, era favorecido em detrimento de outras, porque não havia um critério claro e objetivo de distribuição. A matriz foi um grande avanço nesse sentido dos anos 90, e continua, obviamente, sendo. E nós tínhamos essa preocupação aí em relação ao tratamento na distribuição dos recursos. Bem, chegou-se a discutir que, na lei orçamentária, inclusive, as dotações já constassem por campus, cada campus com a sua dotação. E nós tivemos um encontro no estado do Rio de Janeiro, no ano passado. Foi ano passado ou foi esse ano, Getúlio? As coisas acontecem tão rápidas que a gente até esquece, né? Aquele lá em Campos, Búzios. Foi ano passado ainda, né? Nós tivemos um encontro onde nós expusemos a nossa opinião, que felizmente acabou por prevalecer, de que seria inviável, do ponto de vista técnico, do ponto de vista operacional, fazer essa distribuição de orçamento por unidade administrativa, né, por campus. Hoje, as universidades e os institutos trabalham com um rol de ações padronizadas, como nós chamamos, onde são feitas todas as despesas. Então, vocês têm, no caso de vocês, a ação funcionamento da educação profissional, que no próximo PPA tem que mudar, né, para a educação profissional e tecnológica. Mas nós não podemos mudar ainda porque não houve alteração do PPA, não houve projeto de lei de revisão do PPA. Então, a nomenclatura da dotação orçamentária ela tem que ser, no orçamento, fiel à nomenclatura da lei do PPA. Nós não podemos mudar essa nomenclatura sem uma alteração do PPA. Então, essa é uma tarefa que vai ficar para 2011, com vistas ao PPA que se inicia em 2010, ou 2012. Né? Mas essas ações padronizadas levam um rol de ações. Né? Se sobrasse, alguma razão, R$20 mil de custeio, e você quisesse passar para a despesa de outro campus, você teria que fazer uma descentralização formalmente no CIAF. Uma descentralização exige um termo de cooperação, pela nova legislação, que, graças a Deus, porque até poucos anos atrás exigiria um convênio. Você teria que fazer um convênio para passar R$20 mil. Por mais que fosse simplificado, no entanto, o nosso entendimento é que essa estrutura orçamentária ela tenderia ao engessamento da gestão das instituições, né, e que, nesse sentido, ela não seria aconselhável. Então, essa proposta inicial, que originou, inclusive, a forma como o texto consta, né, da Lei de Criação dos Institutos Federais, ela caiu. Permanecemos com esse rol de ações apenas para a unidade orçamentária como um todo, e a distribuição é feita internamente dentro da política interna da instituição, em correspondência aí, em maior ou menor grau que possa ter com o próprio critério da matriz. Muitas unidades utilizam o critério da matriz para fazer sua distribuição interna, já utilizavam, né, unidades multicamp, e não são muitas, as universidades federais, poucas eram multicamp, apenas agora que essa estrutura também, né, começa a ocupar as universidades federais, mas aquelas que eram multicamp, pelo menos 3 que eu conheço, utilizavam a própria matriz Andifes para fazer a sua distribuição interna, claro, retendo uma parcela de recursos para o desenvolvimento de projetos estratégicos, né, da instituição como um todo. Mas projetos estratégicos e projetos de cada campus que, obviamente, estavam dentro de um contexto mais amplo de planejamento institucional, de aprovação pelos conselhos universitários, pelas devidas instâncias, né, que deveriam apreciar, aprovar e concordar com aqueles respectivos projetos. Mas, o que é importante, né, reter, é a utilização do próprio critério da matriz para fazer a distribuição de recursos em algum grau para esses diferentes campi. Este foi o modelo que nós adotamos, este é o modelo que vem sendo discutido, e este é o modelo que tem estas implicações de ordenação e despesa que eu me referi anteriormente. Do ponto de vista de compras, então, para retomar aquele tópico, né, de possível indução desse modelo orçamentário em relação a uma fragmentação do processo de realização de compras e contratos, é preciso dizer que, e aí vem a segunda razão pela qual nós utilizamos esse modelo, a apropriação orçamentária da despesa por campus, sendo feito através deste modelo, nos permitirá a geração de indicadores e sistemas avaliativos de desempenho de gestão específico de cada campus, que, por sua vez, permitirão, no futuro ainda, né, o desenvolvimento de políticas específicas,
né, do Instituto como um todo e para cada campus, quando necessário. A ausência da contabilização dessa despesa, de forma específica por campus, levaria, pela dinâmica administrativa, em curto prazo, a não termos nenhuma informação de gasto específica de cada campus. Portanto, não teríamos informações a serem cruzadas com outros dados quantitativos e qualitativos de cada campus, desta rede, que nos permitisse realizar um processo de avaliação. Conjugado, claro, com dados de despesa. Poderíamos ter outros processos avaliativos, mas não aqueles de gestão que utilizam de indicadores também de despesa. Um dado simples, qual é o custo por aluno? Quanto é que a gente gasta por aluno em cada campus? Isso está bom, está ruim, pode ser melhorado? Não pode. Essa é uma informação importante. E, na nossa discussão, tanto a questão da história como a questão da necessidade de geração de indicadores e sistemas avaliativos, nós batemos o martelo da nossa parte neste modelo orçamentário. Ok, em relação à administração de compras. Bem, é importante dizer que o MEC, na última premiação da Escola Nacional de Administração Pública, de inovação de gestão, 13º Prêmio Nacional de Inovação de Gestão da ENAP, o MEC ganhou 2 prêmios das 10 primeiras colocações. Então, é feito todo o processo seletivo, são premiadas 10 experiências, e, no dia, essas experiências são, então, apresentadas e é anunciada também a ordenação entre essas 10, só no dia que isso é conhecido. Bem, o primeiro prêmio do MEC deste ano, a premiação foi este ano, foi a criação e implantação do CIMEC. O terceiro prêmio também foi do MEC, que é a experiência do Caminho na Escola. E o Caminho na Escola foi a primeira experiência que nós tivemos de realização de uma licitação nacional, onde, e aí não na licitação, mas a posteriori, os municípios e estados podem aderir para a aquisição de ônibus escolares. Na verdade, qualquer transferência realizada pelo Ministério da Educação, seja no âmbito do PDE, seja por emenda parlamentar, para aquisição de unidade de transporte escolar por estados e municípios, está condicionada obrigatoriamente à adesão a essa licitação nacional, o que significa que nós não temos possibilidade de sanguessugas no Ministério da Educação, graças a essa sistemática. Há também a possibilidade de empréstimo junto ao BNDES para aquisição de ônibus escolares ou barcos, mas também condicionada à adesão a essa licitação nacional. Mas a experiência foi premiada não só por isso. Nós criamos um novo modelo de transporte escolar para o Brasil, um novo modelo de ônibus, com especificações técnicas para esse transporte, especificações técnicas para o transporte em área rural, como, por exemplo, ângulo de entrada, ângulo de saída, que é a possibilidade de enfrentar barranco em estrada de terra, enfim. E, a partir dessa experiência, nós começamos a adotar outras. Nós, como a compra nacional de remédios para os hospitais universitários, então, nós elencamos os remédios mais custosos e de maior volume dos hospitais universitários como um todo, e iniciamos um processo de licitação nacional para todos esses medicamentos, com o objetivo de diminuir o custo dos hospitais universitários, que não é pequeno para as universidades. Tem reitor que está aí atrás de hospital universitário, Mas, enfim, quem tem está arrependido. Tem reitor que, enfim, só não fecha porque não pode. Mas nós fizemos essa iniciativa e temos outra iniciativa também, eu não sei se já chegou a conhecimento dos senhores, a nossa Subsecretaria de Ações Administrativas na Administração Direta também passou, por determinação do secretário executivo, o secretário Henrique Paim, homenageado aqui nesse encontro, a elencar aí algumas possibilidades de licitações nacionais. A última vez que eu falei com o subsecretário Udênio, ele estava falando na licitação de